O que fazer quando a batalha não está no trabalho, na rua ou nas notícias, mas bem dentro da sua casa? O que fazer quando a voz que se levanta contra você não é a de um estranho, mas de alguém com quem você compartilhou refeições, com quem você alguém que você ama? Você não convidou a escuridão, mas ela apareceu assim mesmo, vestida com o rosto de alguém por quem você daria a sua vida, e agora você está cansado, está confuso, perguntando: Senhor, o que está acontecendo na minha casa? Como eu sobrevivo a isso? Se isso descreve o que você está vivendo, eu quero lhe dizer com todo carinho, mas com a firmeza que você precisa ouvir: você não está sozinho. O inimigo é sutil, ele tem táticas estratégicas e, muitas vezes, uma das batalhas mais difíceis é a que ocorre através das pessoas mais próximas de nós. É aí que dói mais, é aí que se torna tão pessoal. Mas a verdade que precisamos ancorar em nossos corações é a seguinte: a nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios 6. Não se trata apenas de um conflito emocional. Não se trata apenas de discussões, de choques de personalidade ou de humores ruins. Estamos falando de uma guerra no mundo espiritual. E, como filhos de Deus, não estamos desamparados. Eu sei que é difícil. Sei que a culpa começa a rondar o seu coração. Será que eu falhei em algum lugar? Mas ouça com clareza: você não está sendo atacado porque é fraco. Você está sendo atacado porque você carrega a presença de Deus. E o inferno não gosta disso. O que eu quero que você saiba é que não vamos apenas sobreviver a isso. Vamos caminhar passo a passo, cheios do Espírito de Deus, firmados na verdade e cercados pela graça do Senhor. Vamos manter nossa paz e trazer de volta a luz para os nossos lares. A primeira coisa que precisamos fazer é reconhecer o verdadeiro inimigo. Quando o clima na sua casa muda, quando as palavras se tornam duras, os nervos se afloram e a confusão começa a tomar conta, é normal se perguntar: o que está acontecendo aqui? Sua mente começa a questionar, a duvidar, e até a sua fé começa a ser testada. Mas eu quero lhe dizer com certeza: você não está louco, você está sendo atacado, e não é por causa da pessoa que está diante de você, mas pelo Espírito que está operando através dela. Nós, como cristãos, precisamos entender que nem todos os conflitos são de natureza humana. O inimigo se disfarça, agindo por meio de manipulação, acusação, divisão e um espírito de contenda. E é aí que precisamos parar, respirar e pedir ao Espírito Santo discernimento. A palavra de Deus nos ensina em 1 Pedro 5:8, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao redor, como leão que ruge, procurando a quem devorar. E o que precisamos fazer diante disso? Não devemos reagir na carne. Não devemos responder com raiva ou com palavras impulsivas, mas sim responder com oração, com discernimento e com autoridade espiritual. Você pode estar enfrentando uma batalha dentro da sua casa, onde as pessoas que você mais ama estão sendo usadas para ferir seu coração. Mas não deixe que a confusão do inimigo entre em seu espírito. A guerra está acontecendo no mundo espiritual. Nós, como filhos de Deus, somos chamados a lutar de acordo com as armas espirituais que Deus nos deu: oração, a palavra de Deus e a autoridade que Ele nos confiou. Lembra-se, você não está sozinho nessa batalha. Deus está com você. Ele está ao seu lado.
e Ele vai lhe dar a força necessária para resistir ao inimigo. Vamos nos manter firmes, confiantes na promessa de Deus de que, se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Tiago Faro. Vamos ser realistas por um momento. Quando a atmosfera na sua casa se torna gelada, quando as palavras começam a cortar, os ânimos se exaltam e a confusão toma conta, tudo o que você quer fazer é gritar, chorar ou fugir. A sua mente começa a questionar: o que está acontecendo aqui? O que eu fiz de errado? Será que eu estou perdendo o controle? Será que eu estou enlouquecendo? Eu quero que você saiba, você não está louco. O que está acontecendo não é um ataque à sua sanidade, é um ataque espiritual. Você está sob ataque, mas a batalha não é contra a pessoa que está à sua frente. A batalha é contra o espírito que está operando através dessa pessoa. E, como cristãos, precisamos entender isso de maneira clara. O inimigo muitas vezes se disfarça, ele vem disfarçado de divisão, manipulação, acusação incessante e até mesmo através de palavras que ferem profundamente. Mas, quando conseguimos discernir o que está acontecendo, não perdemos tempo lutando contra a pessoa. Reconhecemos o verdadeiro inimigo e começamos a lutar de maneira espiritual. A palavra de Deus nos ensina em 1 Pedro 5:8, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao redor como leão que ruge, procurando a quem devorar. Isso significa que o inimigo está à espreita, procurando uma brecha, uma maneira de se infiltrar em nossas vidas. E muitas vezes ele usa as pessoas mais próximas, aquelas com quem compartilhamos nossos momentos mais íntimos, para causar confusão e divisão. Não podemos ignorar isso. O inimigo não aparece com chifres e cauda, ele se disfarça. Às vezes, de uma pessoa que amamos muito, e é por isso que dói tanto. Mas eu quero que você saiba, não lute contra a carne e o sangue. A luta não é contra as pessoas. Jesus nos ensinou a distinguir entre a pessoa e o espírito que opera através dela. É Mateus 6, Archson, quando Pedro falou algo que não vinha de Deus. Jesus não atacou Pedro, mas disse: afasta-te de mim, Satanás. Ele discerniu o espírito que estava influenciando Pedro e, ao fazer isso, mostrou a nós a importância de não confundir a pessoa com a influência espiritual por trás dela. Quando você estiver enfrentando essas situações em casa, seja com seu cônjuge, seus filhos ou outros familiares. É importante lembrar, não é sobre a pessoa, é sobre o espírito por trás das atitudes e palavras delas. O que você está sentindo, o peso emocional, a confusão, a manipulação, tudo isso são sinais de que o inimigo está tentando causar divisão, caos e destruição. Mas você não está impotente. Você tem autoridade para confrontar essas influências espirituais. A Bíblia também nos ensina em 2 Coríntios 2:11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Não ignoramos os seus desígnios. O que isso significa? Significa que, se não estivermos atentos, podemos cair na armadilha do inimigo. Se não reconhecermos seus planos, vamos reagir de maneira errada, reagindo na carne, e acabaremos alimentando a batalha em vez de vencer lá. Portanto,
A primeira coisa que você precisa fazer é discernir espiritualmente. Quando você perceber que está sendo atacado espiritualmente, pare por um momento. Ore e peça discernimento ao Espírito Santo. Peça a Ele para lhe mostrar onde o inimigo está tentando entrar e influenciar sua casa. E, ao fazer isso, você poderá agir com sabedoria. Em vez de simplesmente reagir às circunstâncias, não se deixe enganar. O inimigo quer que você foque nas pessoas e nas atitudes delas, mas o verdadeiro foco deve ser o espírito por trás dessas atitudes. Quando você reconhecer isso, você começará a lutar da maneira certa, não contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais que querem destruir sua paz e sua família. Lembre-se, não estamos sozinhos nessa luta. Deus nos deu as armas espirituais para vencer. E, quando discernimos corretamente o verdadeiro inimigo, podemos agir com autoridade e confiança, sabendo que já temos a vitória em Cristo, antes de tentar mudar alguém ao seu redor. A primeira coisa que você precisa fazer é garantir que sua própria paz esteja intacta. Proteger sua mente, seu coração, e fortalecer sua casa com a presença de Deus. Sei que não é fácil quando alguém próximo a você está sendo usado pelo inimigo. Seja de forma consciente ou inconsciente, a tentação é grande de reagir emocionalmente, de argumentar, de brigar, de entrar na tempestade de confusão e dor. Mas, se você deixar essa tempestade invadir o seu espírito, você perderá a força necessária para vencer. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O que isso significa? Significa que seu coração e sua paz interior precisam ser protegidos com todas as suas forças. Você não pode controlar o comportamento de outra pessoa, não pode mudar a atitude de quem está ao seu redor, mas pode controlar a atmosfera espiritual que você carrega e o clima do seu lar. Isso começa com uma disciplina espiritual intencional. Uma das formas mais poderosas de restaurar a paz na sua vida é através de declarações de fé pela manhã. Ao acordar, fale as verdades de Deus sobre o seu dia, sobre a sua mente, sobre a sua casa. Quando você fala vida, o seuv, quando você declara paz, os anjos se movem. Quando você canta adoração, as trevas fogem. Isaías 26:3 nos diz: Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isso é uma promessa, não uma simples esperança. Quando sua mente está firmada no Senhor, a paz se torna sua cobertura. E a paz não é passiva. A paz é uma arma espiritual. Os demônios se alimentam de caos e instabilidade emocional, mas eles não conseguem prosperar em um ambiente onde a paz reina. Onde o louvor preenche o ar. E a palavra de Deus é liberada constantemente. Deixe-me encorajá-lo a comece a orar sobre os cômodos da sua casa. Se alguém em sua casa está constantemente gerando perturbação, não reclame. Ore, unja as paredes com óleo e ore no Espírito. Coloque música de adoração que glorifique a Jesus. Fale as Escrituras em voz alta, especialmente o Salmo 9:1 até 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ó Moisés, em quem confio. Essas palavras não são apenas poéticas, elas são escudos divinos que mudam a atmosfera ao seu redor. Você tem que fazer da sua casa um santuário.
Mesmo que as pessoas dentro dela não compreendam o que você está fazendo, não espere pela concordância delas. Sua paz não pode depender da obediência dos outros. Sua paz precisa estar ancorada na presença de Deus. Jesus disse em João 14, 27, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemoriza. Isso significa que essa paz é sua, é pessoal e sobrenatural. Elo e inquebrantável. Então, eu quero declarar isso sobre você. Você tem autoridade para mudar a atmosfera da sua casa. Você tem o direito de proteger a sua mente, o seu espírito e o seu coração. E, com o Espírito Santo, você tem o poder de carregar uma paz tão profunda que até os demônios se sentirão desconfortáveis na sua presença. Se você tem guardado sua paz, protegido o seu espírito e mantido a atmosfera da sua casa saturada pela presença de Deus. Eu quero lhe dizer algo importante. Você já está caminhando em vitória, mas há outra camada que precisamos abordar. Uma camada que muitos cristãos evitam porque pode ser dolorosa, complicada ou mal interpretada às vezes. O amor exige distância, os vezes, para proteger o seu espírito. É necessário estabelecer limites espirituais, mesmo com aqueles que você ama mais profundamente. Eu sei que isso é difícil de ouvir, especialmente quando se trata de um cônjuge, um filho, um pai ou alguém que tem compartilhado sua vida por anos. A culpa pode começar a surgir. O inimigo pode sussurrar. Se você fosse mais amoroso, não afastaria essa pessoa. Se você realmente amasse, não estabeleceria limites. Mas ouça-me bem, amor não significa dar acesso ao inimigo. Perdoar não significa abrir a porta para abusos espirituais repetidos. Você pode amar alguém, orar por essa pessoa e ainda assim dizer: eu não permitirei que esse espírito destrua minha paz. Até Jesus estabelecer limite. Quando as multidões hostis se levantaram contra ele, em Lucas 4, Sanche, a Bíblia diz: mas ele, passando por entre eles, seguiu o seu caminho. Jesus não ficou lá para provar um ponto. Ele não argumentou. Ele não suplicou por compreensão. Ele discerniu o espírito por trás da situação e escolheu seguir em frente, sem brigas. O apóstolo Paulo fez o mesmo. Em Atos 13, o GI, depois de ser perseguido e rejeitado, ele sacudiu o pó dos pés e seguiu em frente, em paz. Isso não é amargura, isso é sabedoria espiritual. Estabelecer limites não significa parar de amar, significa amar com clareza, significa amar com discernimento, não com desespero. A Bíblia nos ensina em Provérbios 22, 24, 25, Newton, não te associes com o homem iracundo, nem andes com o colérico, para que não aprendas os seus caminhos e tomes laços para a tua alma. Se o Espírito operando através de alguém em sua casa constantemente gera raiva, manipulação, confusão ou controle, a sua primeira responsabilidade é manter o seu espírito limpo. Isso pode significar limitar as conversas, pode significar criar espaços onde você ore, onde você se conecte com Deus e permita que o Senhor renove as suas forças. Agora, ouça bem, você precisa guardar o seu coração não apenas contra o demônio que está agindo através da outra pessoa, mas também contra a amargura que tenta entrar em seu próprio coração. A amargura
é sorrateira. Ela se esconde atrás da dor e sussurra: eles nunca vão mudar. Você está melhor sem eles. Mas esse não é o coração de Deus. Esse é o inimigo tentando usar sua dor para envenenar sua alma. Em Romanos 12, Sheba, a Bíblia diz: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso significa que você deve buscar a paz, mas sem comprometer seu chamado. Não tolere abusos, mas também não permita que a raiva se torne sua identidade. Deixe-me perguntar, como está o seu coração? Você está estabelecendo limites a partir de um lugar de sabedoria ou de ressentimento? Porque quando você estabelece limites com amor e verdade, Deus está ao seu lado. Mas, se os seus limites se transformarem em uma muralha de ofensa, você não ouvirá mais a voz de Deus claramente. Eu faço isso constantemente. Quando sinto a amargura crescendo em meu coração, eu me ajoelho, coro, falo com Deus sobre isso. Lembro-me de que não sou responsável pela cura do outro, mas sou responsável pela minha própria cura. Você não é fraco por precisar de espaço. Você não é insensível por estabelecer limites. Você é sábio você está andando nos passos de Jesus, que sabia quando se envolver e quando se afastar para preservar a paz espiritual. Chegará um momento na batalha em que suas palavras parecerão não fazer efeito. Você tentará conversar, tentar explicar, compartilhar a verdade, e parecerá que está falando para uma parede. É aí que a frustração começa a se infiltrar. O inimigo começa a sussurrar: você está perdendo tempo, isso não vai mudar. Mas eu quero lhe lembrar de algo poderoso quando as pessoas ao seu redor não ouvem. Deus ainda ouve. Sua voz pode não mudar o outro naquele momento, mas suas orações podem sacudir os céus. Você não luta essa batalha com mais discussões. Você a luta com intercessão. Não se trata apenas de orar e pedir: Senhor, ajude-os. Interceder é guerra espiritual. É intencional. É específico. Significa chamar o espírito pelo nome: rejeição, confusão, orgulho, medo, e declarar que esses espíritos não têm lugar na sua casa ou na vida dos seus entes queridos. Jesus nos deu um modelo claro de intercessão em Lucas 22. Quando Satanás pediu para peneirar os discípulos, ele disse a Pedro: Simão, Satanás pediu para peneirar você como trigo, mas eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça. Jesus não apenas observou a fraqueza de Pedro, ele intercedeu por ele antes mesmo que a tentação chegasse. E é isso que somos chamados a fazer. Orar não só por quem a pessoa é agora, mas por quem ela está se tornando. Interceder quando ela não consegue ver claramente. Fala a vida quando a escuridão está tentando falar mais alto. E quero ser prático com você. Isso não se trata de orações emocionais em momentos de crise. É sobre guerra espiritual orientada pelo Espírito Santo. Eu já orei sobre travesseiros e portas. Já ungi roupas e sussurrei as escrituras sobre nomes. Já jejué quando o natural não era o suficiente. Em Romanos 8, Archuleo, a palavra nos diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando eu não tinha palavras, o Espírito tinha, e algumas das maiores vitórias que vi não vieram após um sermão, mas depois de um clamor no meio da noite. Não acredite na mentira de que, porque você está sendo ignorado. Você é impotente só porque alguém fechou a porta
ou zombou de suas convicções. Isso não significa que você perdeu sua influência. O profeta Ezequiel nos mostra o coração de Deus em Ezequiel 22, 30. Procurava alguém entre eles que levantasse o muro e se colocasse na brecha diante de mim. Em favor desta terra, você, essa pessoa, você está na brecha. E eu quero que você saiba, os céus veem isso. Os céus oram isso. Os céus se movem por aqueles que intercedem com fé. Então, se você está cansado, se sente como se nada estivesse mudando, quero que saiba, está funcionando. Cada oração sussurrada, cada escritura proclamada em segredo, cada lágrima derramada no corredor. Quando ninguém mais entende, Deus recolhe tudo isso. E enquanto as pessoas podem não mudar imediatamente, o espírito por trás da resistência delas está sendo empurrado para trás, porque você não desistiu. Muitas vezes, nós nos retraímos por medo. A oposição se torna tão forte que a tentação é grande de ficar em silêncio, achando que não temos o direito de falar espiritualmente. Mas eu quero que você ouça isso com clareza. O silêncio nem sempre é espiritual. Osh vezesh. O silêncio é uma forma de rendição. Em Lucas 10, Jesus nos lembra claramente: eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso não é uma sugestão, é uma afirmação de autoridade. Jesus não disse que ele deu parte da autoridade, ou apenas um pouco de autoridade. Ele disse, toda autoridade. Esse Deus diz, isso eu escolho acreditar. Isso significa quê? Quando você entrar na sua sala de estar e perceber que as trevas estão ali, você não precisa apenas tolerar isso. Você pode repreender quando a confusão, a angústia, a divisão ou a presença de um espírito maligno se infiltra em sua casa. Você não precisa apenas reclamar sobre isso. Você deve confrontá-lo espiritualmente. E não é contra a pessoa. Não é sobre gritar com alguém ou aumentar a discussão. É sobre falar com autoridade diretamente ao espírito que está por trás da situação. Foi isso que Jesus fez. E é isso que devemos fazer também. Você pode declarar com fé: esta casa pertence ao Senhor. Nenhuma arma forjada contra ela prosperará. Todo espírito impuro deve sair em nome de Jesus. Isso não é teatro. Isso é guerra espiritual. Isso é 2 Coríntios 10. 4 até 5 em ação, as armas com as quais lutamos não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você não precisa aumentar o volume, mas você deve aumentar sua autoridade. Ash vezesh. A razão pela qual as trevas permanecem é porque ficamos em silêncio. E o silêncio pode ser confundido com passividade ou falta de autoridade. Quando você tem autoridade, não precisa pedir desculpas por usar lá. Você não está sendo dramático ao ungir sua casa com óleo e orar. Você está exercendo o seu direito divino. Eu já experimentei isso. Já falei as escrituras em uma sala vazia e senti a temperatura espiritual mudar. Já fiquei na porta de um quarto e declarei paz, enquanto a pessoa dentro estava amarrada em angústia. Isaías 54. Desastre-te nos lembra da promessa de Deus: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isso é literalmente verdadeiro.
você tem o poder de destruir as obras do inimigo com sua fé, com sua palavra e com sua autoridade. Então, pergunto a você, o que você tem tolerado porque estava com medo de falar? Que atmosfera você tem permitido permanecer na sua casa porque não percebeu que tem autoridade para mudá-la? Se você está assistindo a isso agora, quero que respire fundo e absorva esta verdade. Você não é uma vítima dessa guerra espiritual. Você é um embaixador do céu. Você foi escolhido por Deus para ficar entre o caos e a paz na sua casa. E quando você abrir a sua boca, alinhado com a palavra de Deus, as trevas não terão outra escolha senão se curvar. Talvez você tenha feito tudo certo até agora. Você tem orado, reruado, declarado a palavra, demonstrado o amor e ficado firme. Mas ainda assim, a situação parece não mudar. O comportamento da pessoa em sua casa ainda está o mesmo. Talvez você esteja começando a se perguntar: onde está Deus? Quanto tempo mais eu preciso lutar? Eu quero que você ouça isso com clareza. Perseverar no Espírito não é sinal de fraqueza, é uma forma de guerra. Você não está perdendo porque ainda não viu o resultado que esperava. Você está vencendo. Cada vez que você se mantém fiel, cada vez que você escolhe adorar, em vez de chorar de derrota, cada vez que você escolhe paz ao invés de pânico, intercessão ao invés de discussão, fé ao invés de frustração, você está tomando território. O apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas 6, 9 Newtonão, nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. O inimigo quer que você se desgaste antes de ver a vitória. Ele quer que você desista, que abandone a luta, que pense que nada vai mudar. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. E muitas vezes a colheita vem da persistência. O que você está semeando hoje, oração? Perseverança. Amor constante, um dia vai dar frutos. Frutos que talvez você não veja imediatamente, mas que estão crescendo naquilo que é invisível. Eu me lembro de histórias de pessoas queridas que estavam presas por anos em vícios, rebeldia, escuridão espiritual profunda. Mas alguém continuou orando. Alguém se recusou a parar de crer. Com o tempo, Deus quebrou as correntes. Não aconteceu em um dia. Osh, Vezesh. Não aconteceu numa década. Mas quando o rompimento aconteceu, foi inegável e glorioso. E valeu cada lágrima que foi derramada em segredo. O Salmo 27, 13 até 14, nos dá essa esperança. Tenho certeza de que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. E Ele fortalecerá o teu coração. Espera pelo Senhor. Se você está cansado, eu quero reconhecer com você, a guerra espiritual dentro de sua casa é exaustiva. Ela desgasta suas emoções, enfraquece sua força e, às vezes, testa sua fé de uma maneira que nada mais testa. Mas deixe-me falar diretamente com o seu espírito. Hoje você é mais forte do que imagina. Você é mais corajoso do que percebe. E o Espírito de Deus dentro de você está sustentando você. Mesmo quando você não vê resultados imediatos com os seus olhos. Em Hebreus 10, a palavra nos diz: necessitais de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcances a promessa. A promessa de Deus pode ser diferente para cada casa, mas eu acredito de todo o coração que Deus honrará a sua luta. Ele não deixará suas orações sem resposta. Ele vê sua fidelidade, mesmo quando ninguém mais vê.
Ele ouve cada suspiro de intercessão, cada suspiro de frustração e cada clamor na noite. Você não está semeando em vão. 2 Crônicas 15, 7 nos lembra: mas vós sede fortes e não desanimeis, porque a vossa obra será recompensada. Então, mesmo que as coisas ainda não tenham mudado como você esperava, você não está fracassando. Você está forjando algo no espírito que o inferno não pode apagar. Você está construindo uma fundação de vitória que resistirá ao teste do tempo. Você chegou até aqui não apenas como um ouvinte, mas como um guerreiro há. Eu quero que você lembre-se disso. A vitória em sua casa não começa com a mudança do outro. Ela começa com você se levantando. A batalha pode estar ao seu redor, mas o Espírito de Deus dentro de você é maior do que o Espírito que está contra você. Como um João 4 nos declara: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Deus não abandonou a sua casa. Ele está andando por cada cômodo, ouvindo cada oração, cada lágrima derramada. Ele não está distante. Ele está profundamente envolvido. Ele vê você. Ele te fortalece. E Ele está trazendo uma mudança. Mesmo que comece com a atmosfera dentro do seu próprio coração. Continue orando. Continue louvando. Continue declarando as promessas dele sobre a sua casa. Mantenha-se conectada com outros irmãos que podem fortalecer você, encorajá-lo-á e levantar os seus braços. Quando você se sentir fraco, o inimigo quer te isolar, mas Deus te chama para a sua família, para a sua força, e em meio à luta, Ele vai renovar suas forças. Muitas vezes, quando estamos enfrentando uma batalha espiritual dentro de nossa casa, queremos ver a mudança acontecer imediatamente. Queremos que as pessoas ao nosso redor se transformem, que o ambiente mude instantaneamente. E se isso não acontece, o cansaço começa a nos afetar. E a dúvida entra: será que estou fazendo algo errado? Será que minha fé não é suficiente? Eu quero que você saiba algo muito importante. A vitória dentro da sua casa começa dentro de você. Você pode estar esperando que as circunstâncias mudem primeiro, que o outro se converta, ou que o ambiente se transforme, mas a verdadeira transformação começa no seu coração e na sua mente. Deus não está distante da sua luta, Ele está bem perto de você, pronto para te fortalecer e te capacitar a enfrentar a batalha com uma fé inabalável. Em 1 João 4, a Bíblia nos lembra: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O que isso significa? Significa que, mesmo que a luta pareça impossível, você carrega dentro de si a presença do próprio Deus. Ele é maior do que qualquer situação, maior do que qualquer dificuldade. O poder dele habita em você. E Ele quem te fortalece. Quando você se conscientiza disso, sua perspectiva muda. Você começa a ver a batalha de uma maneira diferente. Não mais como uma guerra perdida, mas como uma oportunidade de crescer e de experimentar o poder de Deus operando em sua vida. Em muitos momentos, o que mais precisamos é parar e ouvir o que Deus está dizendo. Muitas vezes estamos tão envolvidos nas circunstâncias, nas dificuldades e nas preocupações, que esquecemos de nos voltar para Deus e ouvir a sua voz. A paz não vem das circunstâncias ao nosso redor, mas da presença de Deus dentro de nós. A palavra de Deus nos ensina em Isaías 26, 3: tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isso significa
quando sua mente está fixada em Deus. Quando você confia nele de todo o coração, a paz dele se torna a sua cobertura. E ao viver nessa paz, você se torna uma fonte de paz para aqueles ao seu redor. Inclusive para os que ainda não compreenderam o que Deus está fazendo em sua vida. Você tem a capacidade de mudar a atmosfera da sua casa. A mudança começa em você, não na outra pessoa. Isso não significa que você não deve continuar orando por sua família, intercedendo por aqueles que estão enfrentando dificuldades espirituais. Claro que você deve, mas lembre-se de que a paz que você carrega em seu coração é a chave para a transformação ao seu redor. Comece a buscar, de forma intencional, a paz de Deus. Faça disso uma prioridade todos os dias. Ao acordar, consagre seu dia ao Senhor. Declare sua paz sobre sua mente, sobre seu lar, sobre sua família. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, você tem a autoridade e o poder para ser uma fonte de paz em sua casa. Quando você começa a viver dessa maneira, não importa o quanto a batalha pareça difícil, você não será abalado, sua paz será como uma âncora firme, segurando você enquanto enfrenta as tempestades. Deus está no controle e você está seguro nele. Agora que entendemos a importância de proteger nosso espírito e de estabelecer limites espirituais, vamos falar sobre como criar uma verdadeira cultura de paz em nosso lar. A paz não é algo que acontece automaticamente. Ela precisa ser cultivada e intencionalmente mantida. Especialmente quando o ambiente está sendo atacado pelo inimigo. A primeira coisa que precisamos fazer para criar essa cultura de paz é introduzir a presença de Deus em nossa casa de forma constante. Não basta orar apenas quando os problemas surgem. Precisamos criar o hábito diário de consagrar nosso lar ao Senhor. Isso pode começar com orações simples pela manhã e pela noite, onde consagramos cada cômodo, cada pessoa e cada situação ao Senhor. Deus deve ser o centro do nosso lar. E sua paz deve ser a base do ambiente em que vivemos. Em Isaías 26, a palavra nos assegura: tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando nossa mente está voltada para Deus em sua palavra, a paz dele invade nosso coração e se espalha por nossa casa. Isso significa que a paz de Deus não é apenas uma sensação de tranquilidade, mas uma força espiritual que alinha tudo ao redor com a vontade de Deus. Outra maneira de cultivar a paz em nossa casa é por meio da adoração constante. A música de adoração é uma arma poderosa contra as forças espirituais negativas. Quando tocamos músicas que exaltam o nome de Deus, estamos criando uma atmosfera onde o Espírito Santo pode mover-se livremente. E isso não apenas afasta as trevas, mas também prepara os corações para receber a paz que vem de Deus. Efésios 5. Paulo nos orienta a falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Quando introduzimos adoração em nossa casa, estamos permitindo que a presença de Deus seja real e constante em nosso lar. A adoração se torna uma linguagem de fé. E com isso, os ambientes onde estamos tornam-se lugares de paz e renovação espiritual. Além disso, é importante que em nossa casa haja gratidão e louvor em todos os momentos, não apenas nas dificuldades, mas também nas pequenas vitórias diárias. Quando expressamos gratidão a Deus,
estamos abrindo as portas para mais da sua presença. O Salmo 104 nos ensina: entrai por suas portas com ação de graças, e nos seus átrios com louvor, louvai-o. Bendizei o seu nome. A gratidão transforma a atmosfera. Quando praticamos gratidão, estamos reconhecendo o poder de Deus sobre todas as situações. Cultivar uma cultura de paz também envolve ensinarmos aos nossos filhos e aos membros da nossa família o valor da paz. Isso não significa que não teremos dificuldades ou momentos de confronto, mas que, mesmo nesses momentos, podemos buscar juntos a paz. Precisamos ensinar que a paz não vem apenas de resolver as situações, mas de buscar a presença de Deus e confiar que Ele está no controle de tudo. Criar uma cultura de paz em casa exige que todos estejam comprometidos com esse objetivo. Por fim, lembre-se de que a paz não é apenas a ausência de conflito, mas a presença ativa de Deus em nossa vida. Ela é algo que precisamos buscar, cultivar e proteger, para que nossa casa seja um refúgio, um lugar onde Deus habita e onde a sua paz reina. Quando a paz de Deus está em nossa casa, as circunstâncias ao redor podem até tentar nos abalar, mas nós permaneceremos firmes, confiantes de que em Cristo somos mais que vencedores. A família é, sem dúvida, um dos maiores presentes que Deus nos deu. É o lugar onde o amor, a união e a responsabilidade mútua devem ser cultivados, e onde somos chamados a refletir o caráter de Deus quando enfrentamos batalhas espirituais. Muitas vezes, a nossa casa, nosso relacionamento com o cônjuge, filhos e outros familiares se torna o campo de batalha mais intenso. Por isso, é essencial entendermos o poder da família na luta espiritual. A primeira coisa a lembrar é que a unidade familiar é uma força espiritual poderosa. É Mateus 18. Schedule Archer. Jesus nos ensina: também vos digo, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. A unidade da família, quando baseada em Cristo, traz um poder sobrenatural. Quando o marido e a esposa, pais e filhos, se unem em oração e concordam na fé, Deus se move poderosamente. No entanto, a unidade não acontece automaticamente. Ela precisa ser cultivada e protegida quando as dificuldades surgem, quando os desentendimentos e as tensões aumentam. É fácil se afastar uns dos outros e permitir que o inimigo crie divisões. Mas devemos lembrar que o inimigo se alimenta da dispersão, da falta de perdão e da desunião. Ele sabe que uma casa dividida não pode resistir. Por isso, nossa responsabilidade como cristãos é buscar constantemente a reconciliação e a restauração da unidade em nossos lares. Efésios 4, 5. Somos chamados a procurar diligentemente preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A paz de Cristo deve ser o laço que une cada membro da família quando estamos em desacordo. Devemos buscar o perdão e a restauração. O perdão não significa ignorar o erro, mas liberar o outro para que a paz de Deus possa fluir de novo em nosso coração e em nosso lar. Um aspecto fundamental da luta espiritual em casa
é a oração em unidade familiar. As orações que fazemos juntos, como família, têm um poder imenso. Quando pais e filhos se unem para orar, quando o cônjuge se une ao outro para clamar a Deus, isso fortalece a fé de todos e cria um ambiente onde a presença de Deus é sentida. Não se trata apenas de orações formais ou de rituais religiosos, mas de momentos autênticos em que levamos nossas preocupações e alegrias diante de Deus como uma família unida. A oração não deve ser vista apenas como um último recurso, mas como uma prática diária. Mesmo quando tudo parece estar bem, devemos orar uns pelos outros, interceder pela proteção de nossos lares e pedir a Deus para nos dar sabedoria em todas as nossas decisões familiares. Não há problema muito pequeno para Deus. E a oração constante cria um ambiente de poder espiritual que afasta as forças do mal e fortalece a nossa fé. Além disso, a maneira como lidamos com os desafios familiares também é uma oportunidade para testemunharmos a graça de Deus quando o marido e a esposa demonstram paciência, perdão e amor genuíno. Isso não só fortalece o relacionamento, mas também serve como um testemunho poderoso para os filhos, para os outros membros da família e até para aqueles fora do círculo familiar. A maneira como respondemos aos desafios espirituais dentro de casa pode ser a diferença entre ver um lar destruído ou uma casa restaurada pela graça de Deus. Em Salmos 133, lemos: Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união dentro de casa não é apenas agradável, ela atrai a bênção de Deus. Quando a família se une em Cristo, Deus derrama sua bênção abundante sobre esse lar. E essa bênção se reflete não só nas dificuldades espirituais, mas também na paz, na alegria e no propósito que permeiam cada dia de vida em família. Portanto, se você está lutando por sua casa, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está com você e com sua família. Ele está trabalhando em seu coração, no coração dos seus filhos, no coração do seu cônjuge. Mas também é preciso agir, se unir em oração e nunca desistir. A luta espiritual é real, mas o poder de Deus para restaurar a sua casa também é real. E Ele é fiel para completar a boa obra que começou em sua família. Em muitos momentos, especialmente em batalhas espirituais dentro de nossa casa, enfrentamos um inimigo invisível que usa palavras e atitudes de pessoas próximas a nós para nos ferir emocionalmente. Muitas vezes, essas palavras vêm carregadas de acusações ou manipulação, e a dor que elas causam pode ser imensa. O que devemos fazer quando somos atacados dessa forma? Como lidar com esses ataques sem permitir que o inimigo vença? Primeiro, é importante entender que acusações e manipulações espirituais são armas do inimigo para semear divisão e confusão. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse 12:10, que o acusador dos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite, foi lançado fora. O diabo é chamado de o acusador porque ele tenta fazer com que nos sintamos indignos, culpados, incapazes e, muitas vezes, faz com que as pessoas ao nosso redor se tornem um veículo para essas acusações. Mas a boa notícia é que Jesus nos libertou dessas acusações. Em Romanos 8, e a Bíblia nos assegura, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que não importa o que o inimigo diga, em Cristo somos justificados e não há mais condenação sobre nossas vidas. Quando alguém vem contra nós com palavras de acusação, devemos lembrar disso
quem nos justifica é Cristo. E nada nem ninguém pode nos separar do seu amor. Quando você se encontra numa situação de manipulação ou acusação, a primeira coisa a fazer é parar e discernir espiritualmente o que está acontecendo. Em 2 Coríntios 2, Paulo nos instrui a não sermos ignorantes das intenções de Satanás. Se você não discernir corretamente a raiz do problema, pode acabar reagindo com raiva ou frustração, o que só alimenta a batalha. Por isso, é essencial separar a pessoa do espírito que está tentando influenciá-la. Se alguém em sua casa está sendo usado pelo inimigo para lançar acusações ou manipulações, lembre-se de que você não está lutando contra essa pessoa, mas contra o espírito que está operando por trás das suas ações. Jesus fez isso claramente quando Mateus 6, verso 100, ele disse a Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Ele não odiava Pedro, mas discerniu que o que Pedro estava dizendo não vinha de Deus, mas de uma influência espiritual. Como fazer isso de forma prática? Quando você sentir que está sendo atacado por palavras ou atitudes manipuladoras, não reaja na carne. Não suba ao mesmo nível de confronto. Em vez disso, ore e peça ao Espírito Santo para dar-lhe discernimento. Pergunte: Senhor, o que está acontecendo aqui? O que está realmente acontecendo por trás dessas palavras? Depois, você pode orar e declarar: em nome de Jesus, eu rejeito esse espírito de acusação e manipulação. Eu declaro que o Senhor é minha justiça e minha paz. Além disso, é importante não permitir que a amargura entre em seu coração. O inimigo sabe que, se ele puder fazer com que você se sinta frustrado e amargurado, ele terá um acesso fácil ao seu espírito. A Bíblia nos ensina em Efésios 4, 26 até 27. Quando vocês se irarem, não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a sua, nem deem lugar ao diabo. A raiva, quando não tratada adequadamente, abre portas para o inimigo trabalhar em nossas vidas. Então, mesmo que você tenha razão para estar irritado ou magoado, não deixe que isso se torne um lugar de pecado. Liberte-se da amargura. Libere perdão e ore para que Deus remova qualquer raiz de amargura em seu coração. É importante também reconhecer a autoridade que você tem em Cristo. Quando o inimigo tenta nos acusar ou manipular, ele está tentando tirar nossa confiança na autoridade que Deus nos deu. Mas, em Cristo, temos autoridade sobre todas as forças do mal. Como Jesus disse em Lucas 10, 19. Eu vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Portanto, não permita que o inimigo roube sua paz. Use sua autoridade espiritual para repreender qualquer ataque de acusação ou manipulação. E declare que sua casa e sua vida pertencem a Deus. Por fim, lembre-se de que a vitória está em Cristo. Ele é nossa justiça, nossa paz e nossa defesa. Quando as acusações surgirem, olhe para Jesus, que nos justificou na cruz. Quando a manipulação tentar entrar, clame ao Senhor, pois Ele é aquele que nos liberta de todo o mal. Deus não nos deixou sozinhos na luta. Ele é nossa força, nossa rocha e nossa salvação. Quando estamos enfrentando batalhas espirituais dentro de nossa casa, uma das coisas mais importantes que podemos lembrar
é que não estamos sozinhos. A igreja, o corpo de Cristo, é um lugar de apoio, de encorajamento e de força. Deus nunca nos chamou para lutar sozinhos, mas para nos unirmos a outros irmãos e irmãs em Cristo, para que juntos possamos vencer as batalhas espirituais que surgem em nossas vidas. Em Hebreus diz, a Bíblia nos instrui e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas exortando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Isso significa que, quando estamos passando por dificuldades, a comunidade da igreja ela é fundamental. Não devemos nos isolar, não devemos nos afastar do corpo de Cristo, porque é na comunidade que encontramos força, oração e apoio. Muitas vezes, o inimigo tenta nos fazer acreditar que estamos sozinhos na luta, mas isso é uma mentira. Ele quer nos isolar, porque sabe que, quando estamos sozinhos, somos mais vulneráveis. Em 1 Pedro 5, Badaljo, a palavra nos adverte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao redor, como leão que ruge, procurando a quem devorar. Resistiu-lhe, firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vossos irmãos no mundo. Somos parte de uma grande família de fé. E quando passamos por lutas, sabemos que outros irmãos e irmãs estão enfrentando as mesmas batalhas, e é essa unidade, essa força da comunidade, que nos ajuda a resistir ao inimigo. A igreja, além de ser um lugar de suporte emocional e espiritual, é também um lugar onde podemos experimentar os sacramentos, que são uma fonte de graça e de fortalecimento espiritual. A Eucaristia, a confissão, a oração comunitária. Todos esses meios são dados por Deus para nos fortalecer e nos proteger enquanto enfrentamos as batalhas espirituais. Não subestime o poder dos sacramentos. Eles são instrumentos poderosos que Deus colocou à nossa disposição para nos dar força, nos renovar e nos proteger das forças do mal. Em Mateus 18, Jesus nos diz: também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Aqui, Jesus nos lembra da poderosa união da oração comunitária. Quando nos unimos com outros irmãos em oração, Deus está presente no meio de nós e Ele age em nosso favor. As lutas espirituais podem ser tão intensas que nos sentimos desanimados, mas é nesse momento que devemos buscar mais ainda a ajuda da igreja. É por isso que a comunidade de fé ela é tão importante. Quando você se sente fraco, a igreja é onde você encontra o apoio e o encorajamento necessários para seguir em frente. Quando você não sabe como orar, outros estarão orando por você. Quando você está cansado, os outros estarão se levantando em intercessão por sua casa e por sua família. Se você não tem uma comunidade de fé forte, procure um lugar onde você possa se envolver. Envolva-se na vida da igreja. Participe de grupos de oração. Peça oração pelos seus desafios. Deus usa a comunidade para nos fortalecer.
Somos chamados a ser uma família de fé. E, como qualquer família, precisamos uns dos outros para superar os desafios. A igreja não é apenas um lugar onde recebemos ensino, é também um lugar de cura, apoio e união espiritual. É o corpo de Cristo, onde encontramos a graça de Deus e a força para resistir aos ataques espirituais. Portanto, não ignore a importância da comunidade de fé em sua luta espiritual. Deus nos deu a igreja para nos apoiar e nos fortalecer. E lembra-se, em cada oração feita em comunidade, em cada gesto de apoio, Deus está trabalhando. Ele está conosco e em nós, fazendo o impossível acontecer, renovando nossa fé e trazendo vitória à nossa casa.